Começando então, boa noite pessoal, bem-vindo então a mais um webinar da ConstruFlow. Hoje convidados bem especiais, a gente vai falar sobre os ganhos reais das construtoras e Construtecs com esses investimentos, startups, essas inovações que a gente está tendo no mercado da construção civil. Estou hoje com três pessoas aqui que vão conversar com vocês e ajudar a esclarecer alguns conceitos e algumas ideias bem interessantes. Então, vou começar... Bom, primeiro, boa noite, sou o Cícero, né? Vou pedir para vocês se apresentarem, começar pelo Conrado, e depois a gente vai passando a bola adiante. Obrigado, Cícero. Boa noite, pessoal. Boa noite já, né? 6h, 6:01. Uma alegria poder estar aqui junto com vocês, junto com pessoas especiais também para a gente conversar, bater um papo, talvez até desmistificar algumas coisas, né, que existem, eu acho que dentro desse ecossistema de inovação. Mas meu nome é Conrado Rabelo, sou o head do Icon Hub. Por incrível que pareça, sou engenheiro civil, né, tenho formação em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, vivi alguns anos diretamente nos canteiros de obra, com o pé no barro, né, e ali eu pude entender e ter contato com todos os desafios, ou a grande maioria dos desafios que existem, né, para se inovar dentro do setor da construção civil, e principalmente a importância da gente botar isso em prática, né. Tive uma breve jornada empreendedora dentro do setor também, com uma startup que trabalhava muito a questão do conceito BIM, né, da metodologia BIM para fabricantes, e depois dessa jornada, eu aceitei o convite do Sinscom para liderar essa iniciativa, né, de conexão entre corporates e startups no âmbito da entidade. Então, enfim, eu acho que a gente vai aproveitar esse bate-papo aqui também para falar bastante sobre isso, bastante sobre essa relação aí que tem sido construída desde então. Obrigado. Então tá, obrigado. A gente que agradece, Conrado. Marcos. Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcos Anselmo, da Terracota Ventures. Eu venho de uma carreira como executivo em empresas de tecnologia, empresas de porte nacional, como a Softplan e a TOTUS. E no ano passado, junto com o Bruno Loreto, com quem eu já trabalho há mais de 10 anos, nós montamos a Terracota Ventures, baseado já em 5 anos que a gente vem estudando muito profundamente o investimento em Construtecs e PropTechs, baseado no que a gente já entendeu, o que aconteceu em outros ecossistemas mais evoluídos, Nova York, São Francisco, Europa, Israel, e a gente vem acompanhando esse movimento no Brasil, no nascimento, quando a gente percebeu ali, 2015, que isso começava a aparecer. Em 2019, nós fundamos a Terracota, já enxergando a oportunidade de um fundo de investimento específico focado em Construtecs e PropTechs, esse mercado que não só está aumentando de tamanho, mas que também começa a ter empresa com um porte significativo de resultado, de transformação, inicialmente mais no mercado imobiliário, mas agora começando na cadeia da construção também. Então tá, obrigado, Marcos, obrigado pela participação. Thales? Opa, tudo bom? Boa noite a todos. Eu sou o Thales, sou engenheiro civil, CEO e fundador da Constructeam. Então, meu início de carreira foi como projetista estrutural, né? Sempre gostei muito da parte de cálculo e de estruturas, e depois acabei mudando minha carreira um pouco para trabalhar um pouco com pré-fabricados de concreto, então mais para o lado de industrialização da construção civil. Sempre fui um cara muito apaixonado por inovação e tecnologia, né, em todas as áreas que acabei atuando aí, trabalhando com obra ou projetos, e sempre senti assim a necessidade da construção de ser um setor mais digitalizado e menos burocrático, né? É um setor bastante burocrático. E em 2018 eu passei uma temporada no Vale do Silício, morando em São Francisco, e estudando sobre tecnologias, né, que estavam impactando o mercado de lá, voltadas para a construção civil. E então, no início de 2019, voltei dos Estados Unidos e fundei a Constructeam, que é uma startup para gerenciamento e acompanhamento de obras remotas através de um processo documental e de comunicação interna.
espero poder compartilhar boas histórias aí com vocês durante esse webinar. Então tá, obrigado, bem-vindo, Thales, brigadão. Que agradeço. Bom, pessoal, aqui a ideia hoje de noite é a gente falar nesse princípio sobre inovação, sobre tecnologia, como estão dentro das construtoras, o que vem modificando dentro das construtoras. Então, nessa primeira parte, esses 30, 35 minutos, e depois a gente falar dos ganhos. Alguns de vocês ajudaram a gente a escrever um e-book, a gente vai lançar um e-book amanhã de manhã sobre essa questão dos ganhos, que é bem legal. E hoje também, então, nessa segunda parte, falar desses, os ganhos das startups, os ganhos das construtechs, os ganhos das construtoras, das Ventures Capital. Então, ver onde estão ganhando e como estão ganhando. Daí eu não falo só em ganhos valores financeiros, mas em ganhos em produtividade, o que o setor como um todo está ganhando. Então, nessa parte introdutória, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão do Open Innovation. Então, a gente fala muito em hubs, em trocar, disseminar o conhecimento, mas eu queria entender um pouquinho da opinião de vocês e o que vocês estão vendo no mercado, essa questão de, sim, eu posso trocar informações com o meu concorrente, até dividindo com ele custos de uma nova startup dentro de um hub, mas como é que eu consigo manter a minha competitividade, o meu know-how, e mesmo assim continuar colaborando com o setor, para o setor crescer como um todo. Então, eu queria entender um pouquinho essa visão de vocês. Conrado, pode começar contigo? Claro, Cícero, pode sim. Bom, desde o começo, né, quando eu, junto com a figura do Francisco Vasconcelos, do Sinduscon São Paulo, e junto também com o Bruno Pádua, da Neo Ventures, que é a grande parceira do Sinduscon, né, na idealização e realização desse hub, para nós tínhamos um motivo muito claro em estar criando isso, né, que seria realmente trazer uma atmosfera nova, diferente para o setor da construção, como o Thales mesmo adiantou, né, um setor extremamente burocrático, muitas vezes pragmático também, para que as empresas pudessem, né, se desenvolver, pudessem trabalhar de uma forma com um viés muito mais prático, né, dentre os meandros da metodologia de inovação aberta, né, bom, muitas vezes fomos questionados sobre como vai ser, né, reunir num mesmo ambiente empresas que, em tese, concorrem entre si, né? O Sim. Porquê disso, né? Qual é a ideia que existe por trás disso? E para a gente sempre ficou muito claro, eu até, né, naquele momento, lendo bastante, me aprofundando bastante sobre essa questão, tive até acesso a um texto muito bem escrito pelo meu amigo, colega aí de setor e profissional André Medina, gerente de inovação da Andrade Gutierrez, em que ele fala sobre o termo coopetir, né, que seria uma junção entre cooperação e competição. Né? Eu acho que para a gente fica bastante claro que os tempos atuais, eu acho que remete a muito essa questão da colaboração. Né? Eu acho que a gente está passando por isso na pele, né, por conta de tudo que a gente está realmente vivendo, né, principalmente nos últimos meses, em que essa questão da colaboração, né, da cooperação tem estado, acho que bastante latente, acho que para todos nós, e como isso é possível, né, fazer com que empresas do mesmo setor possam competir, né, ou seja, cooperar entre si, mas ao mesmo tempo sabendo, né, cada uma defendendo os seus ideais, defendendo as suas estratégias, e como que a gente conseguiria fazer isso de uma forma bastante harmônica. E é basicamente com essa questão, né, de se preparar e de desenvolver o setor como um todo, né, e por que essas empresas, acredito eu, resolveram unir forças para propiciar isso? Justamente para propiciar oportunidades para todo mundo, né, eu acho que conforme elas trabalham mais próximas, elas compartilham mais ideias, compartilham projetos, né, compartilham visões, eu acho que ao mesmo tempo oportunidades mútuas são criadas, né? Sim. Quando a gente fala em competição, a gente está buscando, talvez, resultados excludentes, né? Então, quando a gente fala de competição, a gente está falando de resultados conjuntos entre concorrentes, né? E vejo que isso tem conseguido ser atingido entre elas, eu acho que
trazido um grau muito interessante de satisfação, né, em experimentar a metodologia de inovação aberta para dar vazão, né, aos seus projetos de tecnologia, né, colocar, de certa forma, também a sua estratégia, os seus objetivos empresariais em prática e vencê-los. Né? Então, eu acredito e enxergo bastante essa questão dessa competição entre as empresas dentro de um contexto de inovação aberta dessa forma, né? Eu acho que em prol das oportunidades do desenvolvimento do setor como um todo. Perfeito. Marcos? Quando a gente analisa essa questão, tem alguns elementos que a gente tem que observar. A primeira coisa, assim, qual que é a maturidade quando a gente fala de negócios mais iniciais, primeiro a maturidade dos negócios que está se analisando. Tá? Então, a maior parte, quando se olha só no setor da construção, mas hoje no Brasil, se fala muito inovação aberta, mas muito startups, muito early stage. Né? No Brasil, o game das startups ainda é muito novo. Se você olhar nos Estados Unidos, Microsoft veio de game de venture capital, Apple veio de game de venture capital. Então, nós estamos falando de empresas que hoje são as mais valorosas do mundo que vieram do jogo de venture capital. No Brasil, a gente está no começo desse jogo. A gente não está acostumado a fazer investimento em negócios para ganhar mercado. O que é o tradicional, até por ser um país de toda a nossa história econômica, toda a nossa história política, nosso negócio é o cara funda a empresa, passa de pai para filho, ela vem crescendo, se torna sólida, né? E agora que a gente começou a ver esse jogo de vou ganhar mercado, a maioria, inclusive, todos vocês atuam de startup, vocês sabem disso, a maioria confunde startup com pequena empresa de tecnologia. São coisas completamente diferentes. Startup é uma empresa que busca, e tem uma frase até meio dolorosa, eu gosto de alguns autores como Ben Horowitz, entender que é um jogo duro, é um jogo difícil e é um jogo tão duro quanto qualquer grande jogo empresarial. Então, tem uma frase, não sei se é do Ben Horowitz, mas que toda startup busca se tornar um monopólio. Eu gosto da dureza dela, ela mostra assim, tem muito do que se fala do mundo startup, às vezes até executivos tradicionais têm um pouco de ressalva em relação ao mundo startups, porque muitas vezes, vamos colaborar, vamos trabalhar, e parece que a colaboração vai ser tranquila, e não vai ser. O jogo da competição é competição, né? Então, Medina falou, como o Conrado falou, mas é duro, porque uma hora vira competição, né? Uma hora alguém vai ter que ganhar. Então, no Brasil, é muito comum a gente falar de startups early stage, mas a gente começa agora a ter rounds maiores, investimentos maiores, e agora começa o jogo. Então, e o que é curioso? Se olhar a competição, para mim, o melhor termo de jogo você começa a perceber esse jogo quando você olha a Zap, Cirela, a Zap, o Grupo Zap, Loft e Quinto Andar. Eles estão indo para os mesmos lugares. A Loft hoje tem portal, o Grupo Zap tem iBuyer e a Quinto Andar está começando a trabalhar com intermediação. Eles vão competir e estão juntos lá no Connect Mob e outros grandes eventos, só que é um jogo duro e eles estão brigando no mercado. Então, isso vai acontecer conforme o mercado amadurece. E as empresas tradicionais, vocês param para pensar, a maior parte dessas empresas está fazendo Open Innovation em processos laterais. Então, é Open Innovation, mas aí são empresas que mexem num processo de ponta, no acessório de obra. Mas é raro você ver uma empresa fazendo Open Innovation no core, em algo que está na essência do negócio dele. Então, hoje no Brasil, a maior parte das empresas ainda está fazendo Open Innovation, mas ali para trazer um fornecedor para ajudar, por exemplo, em alguma questão de obra. Mas são raras as empresas, por exemplo, eu vejo a Cirela fazendo isso, né? Eu vejo a MRV trazendo alguns negócios em startup que estão próximos do core, né? Mas a maioria não olha isso. E o curioso vai ser com o crescimento desses negócios, que, óbvio, nós somos investidores, a gente investe para essas empresas crescerem muito. Com o crescimento, eu acho que a gente vai ver a competição de verdade, o Open Innovation de verdade, um conceito que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem as grandes empresas com fundos de investimento, usando eles chamam de search funds, né? Então, por exemplo, hoje JLL investe na 50 Wall,
na 50 Wall, acho que é na 50 Wall, é a Cushman, a Bechtel, que é uma das maiores construtoras dos Estados Unidos, investe no bricks and mortar, e eles estão investindo em negócios bastante disruptivos. Então, acho que passa por um estágio de maturidade, nós estamos no começo, nós estamos saindo do começo e começando a aparecer o grande jogo, e a partir daí a gente vai ver as empresas realmente tendo que tomar decisões mais difíceis sobre isso. E aí você vai ver empresas investindo em search funds, depois brigando por deals lá na frente, por aquisição. É um jogo que vai ser muito interessante acompanhar nos próximos anos. Perfeito, obrigado, Marcos. Thales, a gente até estava conversando semana passada sobre essa questão e tu falou muito no inovação, Open Innovation, pensando em pessoas e pensando no conhecimento da empresa, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que eu gostei desse teu conceito. Isso, então, trazendo um pouco de Open Innovation, né? Muitas vezes são momentos para compartilhar ideias entre diferentes empresas, mas eu tenho uma visão até vindo isso da Vedacity, né, que foi a empresa que nos acolheu no Vedacity Labs e que tem um processo de inovação interna e aberta para o mercado, né, que é um processo muito interessante, onde eles utilizam o processo de Open Innovation para também alimentar, né, inovação interna em diversos setores da empresa, para poder fornecer soluções inovadoras para o mercado, então se conectar com o mercado de uma maneira diferente. Né, e eu vejo que não tem muita saída para o futuro de ser colaborativo, de a gente estar cada vez mais trocando informação com o nosso concorrente e crescendo o mercado como um todo. Né, à medida que a gente começa a tratar um mercado como um ambiente colaborativo e não mais se canibalizar nele, a gente consegue sim evoluir esse mercado da construção civil. Né, a minha visão é que o mercado da construção civil ele é muito um querendo, né, acabar com o outro, ou fazer um empreendimento melhor que o outro, e não pensando na evolução daquele mercado como um todo. E a gente, olhando para o mercado da construção civil, a gente está falando de uma compra que é a compra da vida, né, de uma família, a compra da vida de uma pessoa. Então a gente tem que buscar, sim, fazer produtos melhores, porque isso vai gerar qualidade de vida, vai melhorar a economia e muitas coisas. E aí, sim, a minha visão é que temos que inovar cada vez com mais vontade, né, com mais investimento. A gente está falando aí que grandes empresas investem em inovação e pouco, né? Imagina médias e pequenas empresas, que é o mercado, né? O mercado do Brasil hoje é de médias e pequenas empresas. Então essas empresas, elas não têm o foco em inovação. E aí o que eu vejo, né, começando a borbulhar é que assim, as grandes corporações estão investindo em Open Innovation, investindo em inovação, e as pequenas começam a investir, mas por necessidade. Então, olha, eu vou buscar uma solução aqui porque eu preciso reduzir meu custo, ou porque eu preciso isso, ou porque eu preciso fazer mais obra com a mesma quantidade de pessoas. Então, começa a ter duas coisas, né? A grande corporação investindo porque quer se manter competitiva, ou por uma necessidade, muitas vezes até marketing e negócios, e aí a pequena investindo realmente por necessidade, né? Então, essa é a minha visão hoje desse mercado. Legal. E já entrando nesse assunto em relação a pequenas, médias e grandes construtoras, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente entender como é a visão de vocês da inovação nessas pequenas, médias e grandes, mas em relação às pessoas que já estão lá. A gente sabe que é um setor muito tradicional, grande parte das grandes construtoras e as que estão principais no mercado, elas têm 40, 50, 60 anos, estão, que nem o Marcos disse, na segunda geração, passa de pai para filho. E então eu queria entender de vocês como é que vocês têm essa visão, vocês que estão muito próximo dessas construtoras, como é que é a visão de vocês? É mais fácil inovar, ou é mais rápido inovar numa construtora média e pequena, ou é mais fácil numa grande que já tem toda a estrutura, muitas vezes tem um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro dela? Qual é a opinião de vocês em relação a esses dois, em relação ao tamanho das construtoras, né? Quem quer começar? Bom, eu acho que é muito mais fácil, parece muito mais fácil inovar dentro de uma pequena, né, de uma pequena empresa. Quanto menor a empresa, parece mais fácil de inovar, porque tu tá suscetível, quando tu tá inovando, tu tá suscetível ao erro.
né? Então, tu errar dentro de uma pequena empresa é muito mais aceitável do que normalmente tu tá dentro de uma grande empresa, enfim, com diversos níveis hierárquicos, e tu não está disposto a se expor ao erro, né? E inovar vai muito dessa visão, né? De tu te expor a tentar, de tu te expor a uma situação diferente. Então, inovar em pequena empresa é muito mais fácil do que inovar dentro de uma grande empresa. Obviamente, os desafios são bem diferentes, mas a minha visão é que, sim, inovar dentro de pequena empresa acaba sendo muito mais fácil, né, e tem menos recursos para inovar, né, mas acaba sendo muito mais fácil por essa questão do erro ser muito penalizado dentro das grandes empresas, né. Então, esse é um conceito que que está mudando, né, eu vejo que está mudando bastante, que o erro é uma parte do aprendizado, né, e dentro de grande corporação isso, as pessoas têm que ter mais liberdade, né, para poder se desafiar e errar, mas errar rápido. Sim. Pessoal, eu até nessa linha eu concordo com o que o Thales disse, 100%, né? Quando a gente pensa em grandes empresas, né, eu acho que talvez o que fez com que essas empresas crescessem e que se tornassem gigantes tradicionais e que se mantessem assim, né, no mercado. Vejo que toda a criação, né, daquela questão da burocracia, dos processos, foi essencial para justamente essas empresas se blindarem e se manterem nesse posto durante muitos anos, tá? Já a pequena empresa, e aí até fazendo gancho com a startup, a ideia é um pouco diferente, né? A startup, ela está em busca de agilidade, ela quer mais do que nunca crescer, ela quer conquistar mercado, então ela precisa justamente, né, trabalhar com essa questão do erro, internalizar essa cultura do erro, de se errar, mas errar rápido, aprender com o seu erro e não cometer mais aquele tipo de erro, né? Vamos em busca do próximo erro, né? Para fazer justamente a roda girar e fazer com que essa empresa cresça, com que essa empresa ganhe tração, né? Talvez a grande empresa, né? O Thales até falou sobre a questão dos recursos, né? E aí acho que quando a gente fala sobre essa questão da inovação, claro que os recursos financeiros dizem muito, mas eu acho que tem um elemento aí essencial, que são as pessoas. Eu acho que as pessoas é um recurso que, assim, inegociável para quem quer investir em inovação, né? Eu acho que tudo começa através das pessoas, toda a parte de sensibilização, toda a parte de estruturação, né, do que a gente chama de squads, sei lá, ninjas, cada empresa chama de alguma forma, e aí eu acho que quando essa sensibilização ela começa, quando essa organização começa a tomar corpo, começa a tomar forma e ganha, acho que talvez algum direcionamento muito mais processual, aí sim eu acho que aí existe uma chance muito grande de prosperar, né, da iniciativa de inovação prosperar e fazer com que isso cresça, com que isso sensibilize não só a empresa, mas, né, os parceiros comerciais, todo o ecossistema que envolta, né, esses organismos aí, empresariais. Marcos? Eu, assim, inovação a gente tem que ter, eu gosto do termo de ambidestria, né? Sem entrar em muito termo, eu acredito em ambidestria. Pelo seguinte, inovação é risco consome capital. Né? E inovação, se você vai inovar não é inventar, inovar é você gerar valor. Então você cria algo novo que gera valor. E eu acho que é muito comum, a gente é bem envolvido com essa questão do ecossistema, seja no early stage, seja no middle stage, no crescimento. Mas tem uma coisa que a gente não captura, por mais que a gente olhe do tamanho desse mercado de startup, uma coisa que a gente ainda não entendeu do mercado americano é que você faz startup para crescer. Parece que no Brasil a gente gosta muito de bonsai, né? Empresa pequenininha, inovadora, rápida e pequena, e continua pequena. A gente vê um monte. Eu conheço dúzias e dúzias de startups que estão aí 3, 4, 5 anos, startup não cresce. Se não cresce, não está gerando valor. Se não cresce, aquilo foi uma invenção. E eu vejo ainda no Brasil o brasileiro muito apegado à ideia. É muito comum a gente participando de eventos. Esse aqui é a minha ideia. Aí você faz uma crítica, faz um comentário e não se ouve. E é isso que faz muitas empresas andar de lado. Isso para mim não é inovação. Isso para mim é invenção. O cara pensou algo diferente,
mas não está gerando valor. Se o mercado não está adotando, o mercado é que julga o que gera valor. Então, esse é o ponto de crescimento, né? Então, inovação é uma ferramenta para crescer. Crescer mais, no caso das grandes empresas, ou crescer, no caso das pequenas empresas. E aí, falando nesse contexto de empresas, eu acho que, assim, são desafios diferentes. Uma pequena empresa, ela tem mais flexibilidade, mas ela tende a ter menos capital. Certo? Tendendo a ter menos capital, ela só vai gerar valor se ela buscar capital, de alguma forma. Né? Então, ela tem que buscar capital para crescer, porque senão ela não está gerando valor, senão vai ser aquela pequenininha empresa que anda de lado. Então, ela tem que buscar capital. E vou contar uma novidade. Quando a startup cresce, ela fica grande, ela fica complicada como uma grande empresa. Né? Porque grande empresa é muita gente, e fazer muita gente pensar igual é difícil. Já liderou, eu tive um time de 40, 50 pessoas, gente, fazer todo, alinhar a comunicação com 40, 50. Então, é fácil você ser rápido quando é pequeno. O desafio não é rápido quando está grande. E aí tem que olhar um outro elemento. Então, uma grande empresa, assim, você tem que um monte de gente, você tem que alinhar com o investidor, você tem que alinhar com o time, você tem que alinhar com pares. Fica mais complicado, naturalmente, você inovar. Mas uma vez que a empresa consegue fazer isso, é um ativo muito grande, porque você conseguir conciliar todo mundo em termos de uma visão, gera um ativo estratégico. O Thales comentou a Vedacity, eles conseguiram fazer isso. O Luiz Fernando ali, com o pessoal, conseguiu fazer. Você olha agora o que a Gerdau está fazendo. A visão da Gerdau é absurda. Eles, o objetivo deles em 10 anos é 20% dos negócios virem de fontes que não existem. O que eles têm para isso? O Paris Ventures, com 80 milhões de dólares de investimento em startup. Né? Então, às vezes, ele não está fazendo lá dentro de casa, o team squad fazendo rápido, porque ele tem que ser eficiente. Porque isso, para quê? Os 80 milhões de dólares para investir em startup, para fusões, eles estão terminando agora, tiveram 237 startups inscritas, o Werneck anunciou hoje, 237 startups inscritas no programa de aceleração deles, e com um programa de aceleração com uma visão muito diferente. Então, acho que são desafios diferentes. Você pode inovar pequeno, mas, assim, inovar não é inventar. Se continuar pequeno, você não inovou. Você inovou alguma coisa diferente, você pode ter orgulho, legal, beleza. Se você é grande, o desafio é como é que você cria uma visão disruptiva e mantém o negócio funcionando ao lado. Então, não é mais fácil ou mais difícil inovar. É diferente, em estágios diferentes. Perfeito. Bem legal, Marcos. Eu vou ler alguns comentários que eu achei bem interessante, realmente, a visão do Ricardo Bresciani. Acredito que o fator tamanho não é o fator preponderante, mas a mente aberta da cultura inovadora. Justamente, né? Então, a gente pode ter uma empresa grande, a gente não pode conceituar entre empresa grande, ela vai demorar para inovar porque ela é grande. Não, é porque ela tem uma mente já mais demorada, suscetível para essas mudanças, né? E o Davis complementou muito bem, penso que é mais fácil inovar em pequenos núcleos dentro de grandes empresas. Nas pequenas, qualquer custo adicional para inovar pode ser um limitante. Ou seja, realmente, né, se a gente criar pequenos grupos, e é o que a gente tinha comentado antes, na questão o Conrado até falou, né, dos squads. Então, a grande empresa ela tem que se dividir mais para poder se renovar mais rápido e conseguir inovar. E Marcos, achei muito interessante tua frase aí, inovar não é inventar, é gerar valor. E até eu vou para esse segundo ponto bem interessante nessa questão da inovação, que a gente vê muitos vídeos na internet de possíveis inovações, possíveis coisas que estão acontecendo de novidade na construção civil, e aí a gente se depara com um super robô que está levantando o tijolo com argamassa comum e o tijolinho comum, só que ele, ao invés de fazer 20, 25 metros quadrados por dia, ele faz 100 metros quadrados. Então, assim, a gente gasta uma energia para melhorar a metodologia antiga. E eu sou bastante crítico em relação a isso, quando eu vejo novidades, e eu sempre digo, assim, inovar para acelerar o erro que a gente está fazendo é a pior coisa que a gente pode fazer, é pegar um processo errado, digitalizar ele e tornar esse processo muito rápido. A gente vai errar mais vezes em pouco tempo. Então, isso é muito ruim. Então, o critério de avaliar realmente a inovação, eu gostei muito disso, de inovar não é inventar, é gerar valor. Se não gera valor,
não adianta ficar inventando, troca de invenção, né? Pula para outra. Então, gostei bastante. Em relação a isso, até em relação a essa questão do robô, de melhorar a eficiência de uma pessoa, eu gostaria de entrar um assunto que não quero que torne polêmico, mas em relação ao que o governo vem fazendo, principalmente o governo brasileiro, né, na questão da desoneração da folha salarial versus inovação. Vocês acham que isso não é um certo atraso em relação a como a gente vai inovar se a mão de obra continua barata, mesmo o empresário achando que existe muito imposto, existe uma CLT que protege 100% o funcionário, mas mesmo assim a gente sempre briga, e as construtoras brigam para diminuição de imposto, para diminuição de benefícios daquele empregado que está lá na parte final realmente do operário final, né? Só que se a gente continuar diminuindo essa folha, desonerando a folha, será que não é um atraso para a gente inovar? A inovação vai acabar sendo cara para nós em relação à mão de obra barata? O que vocês pensam sobre isso? Legal, interessante teu comentário. Eu penso da mesma forma, assim, a invenção é importante, né? Até um dos grandes problemas do Brasil é que a gente tem pouca invenção, a gente tem pesquisa, né? Existe pouco do dinheiro paciente. E a verdade é que, assim, o dinheiro de venture, o dinheiro do investidor, ele é impaciente, no geral. A gente precisa de retorno, tem acionista, faz parte. Você também precisa de um dinheiro mais paciente, de muito mais de longo prazo. Então, é assim, eu só qualifico, não é inovação enquanto não gerou valor. Mas você tem que ter uma estrutura de invenção. Às vezes você precisa inventar um robô de tijolo que lá na frente vai fazer alguma outra coisa. Agora, realmente, montar uma empresa de robô de tijolo talvez não seja a melhor ideia. Né? Mas nesse sentido, é por isso que eu gosto de olhar, por isso que eu sempre assim, falo que talvez seja por ter sido executivo por tanto tempo, está olhando linha de EBITDA, resultado, e até contexto, né? Eu trabalhei muito com planejamento estratégico. A primeira coisa que você faz é olhar para fora, antes de mais nada, como é que está o país, para onde o país vai. Porque o ponto é qual é o playing field, qual é o jogo, que gramado você vai estar jogando. Né? Então, primeira coisa, existe uma realidade lá fora. Essa questão que você fala da desoneração da folha, aí como empresário também, cara, é difícil contratar, a gente tem todo um contexto que é difícil inovar também. Às vezes, se a folha desonera me atrapalha na inovação, mas por outro lado, com essa carga de impostos, tanta burocracia, também atrapalha na inovação. Então, nesse sentido, eu não sei opinar num cenário, a questão do cenário tão macro, não sou economista, não é minha praia, mas o ponto que eu vejo é assim: desonerou a folha, mudou o playing field, mudou a regra do jogo. Como é que eu vou inovar em função disso? Então, eu sou venture capitalist, eu vou estar olhando investimentos. Quais são os melhores investimentos que eu vou fazer na área de folha desonerada? Que, de repente, no Brasil, vai ter um outro tipo de startup diferente de países onde o custo de alto. Será que a gente não tem que deixar de se inspirar, por exemplo, especialmente no contexto de obra? Né? País, mão de obra cara, construção serializada, e começar para a Índia, por exemplo. O que eles estão fazendo na Índia, que, também trabalha com alta tecnologia, mais rápido. Então, qual que é o playing field? Do mesmo jeito, o empreendedor cara, ruim ou bom, né? Esse é o cenário de desoneração da folha. O meu negócio, ele é atrativo nesse cenário? Se não é aí que entra a inovação, porque eu vejo que, de novo, é aquele empreendedor teimoso que acha que é inovador, que a ideia dele está certa, e o ambiente está errado. Cara, o inovador, para mim, desonerou a folha, tá bom. Como que eu pivoto o meu negócio para dentro desse cenário ele ser competitivo? Então, é isso, é ser ágil em todos os contextos, entendendo que o jogo muda. Covid mudou o jogo. Eu posso não gostar da Covid, não gostar da política contra a Covid, da política a favor da Covid, mas qual que é o cenário do jeito que ele está? Eu acho que esse é o aspecto, seja investidor, seja empresa estabelecida, seja startup, eu inovo em função de quê? Eu inovo em que mercado? Sim. Não, eu acho perfeito, e eu dou um exemplo de um livro que eu estava lendo esses dias em relação ao timing, né? O timing é muito importante na inovação, não adianta a gente trazer algo novo fora do tempo. Então, assim,
porque o Airbnb deu certo, ele deu certo num momento de recessão muito forte nos Estados Unidos. Então, o crescimento dele foi em cima de uma recessão. Ninguém, num período de bonança, de fartura, alugaria seu próprio apartamento ou parte do seu apartamento para colocar um estranho dentro. Então, o time é muito importante. Não adianta só fazer inovação e fazer inovação no tempo errado. Eu acho que, Marcos, bem importante realmente isso. Se o governo está fazendo essa questão da desoneração, que a gente crie uma outra startup que consiga se adequar a esse momento de desoneração da mão de obra, né? Então, se a gente vai ter uma mão de obra um pouco mais barata, menos qualificada, mas mais barata, que a gente faça uma outra startup, uma outra inovação para usar essa mão de obra da melhor maneira possível, né? E só botando só complementando, então, por exemplo, nesse cenário tem mais mão de obra, como é que a gente faz para adicionar tecnologia à mão de obra e tornar a mão de obra? Sim. Legal. Um dos pontos até que, falando sobre o preço de mão de obra, né, se a gente analisa, então, por exemplo, América do Sul, Brasil, com Estados Unidos, com Europa, com Ásia, né, a gente pega que a Europa tem uma mão de obra muito mais cara, né, e tem uma produtividade também bem maior na construção e qualidade das suas construções boas, né. Quando a gente compara com os Estados Unidos, tem uma mão de obra que ela é mais cara também, mas a produtividade da mão de obra não é muito boa. Quando a gente pega, por exemplo, analisa a Ásia, né, a gente tem uma mão de obra super barata e uma produtividade muito grande, né? Claro, é um país muito populoso, precisa de muita habitação e precisa construir muito rápido. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um déficit habitacional gigante, né, de 8 milhões de moradias, então a gente precisa construir, né, muito, e a gente precisa de muita infraestrutura. Então a gente analisar que, mesmo a gente podendo ter mais mão de obra e a gente podendo vincular mão de obra à tecnologia, o que a gente precisa é dar mais rapidez e velocidade para que mais pessoas saiam da situação, né, de tá morando num lugar que não tem saneamento básico, que não tem uma casa com uma boa impermeabilização, que não tem uma casa que foi bem construída, está morando numa área de risco. Então a gente precisa realmente se mover e tirar essas pessoas dessas áreas de risco e construir muito no Brasil ainda, para que a gente não tenha um déficit habitacional tão grande. Então, acho que essa questão de tu ter mão de obra mais barata, ela é um impulsionador, né, mas acho que de maneira alguma acaba atrapalhando a entrada da inovação no mercado. A gente ainda precisa fazer muito, né, aqui no Brasil, em termos de construção. Até mesmo por essa razão, né? Eu acho que é um paradigma histórico, praticamente, essa questão da mão de obra ser muito pouco especializada aqui no Brasil, né? Eu acho que o Thales trouxe isso de algumas regiões asiáticas, que a mão de obra também ela não é tão qualificada assim, mas ela é numerosa, né? E a gente percebe, principalmente na China, alguns conceitos de industrialização sendo, né, levados para os sites, para o âmbito da construção civil. Então, acho que também abre oportunidade para entender o momento, entender talvez onde é o caminho que podemos fazer, né, nisso tudo para se inovar, para se ganhar produtividade. Porém, eu não acredito que a gente consiga ser tão rápido como a gente precisa, né, para talvez suprir o déficit habitacional que existe, né, no país, e é uma realidade isso. Mas como que a gente consegue, eu acho que equilibrar, equacionar essa questão, né, de se inovar e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mão de obra pouco especializada torne-se mais profissional, torne-se melhor, né, e a gente consiga aí, a gente fala muito, né, no âmbito da inovação aberta, os nossos quick wins, né, então o que a gente consegue de uma forma muito mais ágil, mais rápida, eu acho que se adaptar a essa realidade, né, mas sempre mirando o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de novo, né, uma questão como essa, né, Cícero, você mesmo falou, de certa forma até polêmica, né, como que a gente consegue talvez se esquivar, não ficar preso, né, nessa discussão polêmica, mas, assim, criar menos problemas e trazer mais soluções para aquilo que a gente, de fato, que a gente precisa fazer, que a gente precisa encarar, eu acho que de uma vez por todas. Perfeito. Bom, vamos para a segunda parte, então, só vou ler o comentário da Dani aqui. Em relação ao BIM, acredito que só a tecnologia não é suficiente,
a necessidade de inovar no processo, e nisso poucos estão investindo. A revolução da indústria 4.0 está nas interações das partes. Eu acho que o BIM é um dos exemplos que a gente vem falando, ter um software, aí vamos usar o BIM como um software, todo mundo correu para aprender o software, todo mundo quis colocar o mesmo processo exatamente igual que se vinha fazendo no CAD dentro de uma tecnologia 3D. E a gente viu que deu errado, ou seja, a gente continua, o exemplo da Projeta BIM, uma empresa que eu sou sócio, mesmo no processo em CAD, a gente vinha com 300, 400, 500 apontamentos e erros de obras. Quando a gente migrou para o processo em BIM, continuaram os mesmos 400, 500 problemas, ou seja, a gente simplesmente conseguiu visualizar de uma maneira mais rápida e mais fácil, mas a gente continuou errando de novo, porque a gente simplesmente mudou de uma tecnologia para outra, continuou com o mesmo processo. Então, é justamente mais ou menos um resumo do que a gente vinha falando, né? Não adianta inovar e manter processos antigos, né? Agora, indo para essa segunda parte, quer falar alguma coisa, Conrado, sobre BIM? Não, eu só ia mesmo complementar. Eu acho que o que a metodologia BIM ela traz também uma oportunidade para a gente rever, né, os nossos processos, os nossos workflows e tudo mais, para que a gente, de fato, foi o que você falou, acho que não olhe para o mesmo problema por um outro prisma, sabe, por uma outra direção. Sim. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, que eu acho que, de forma geral, o setor, eu acho que desde, vamos lá, acho que 2008, 2009, né, quando a gente fincou realmente a bandeira do BIM, começamos a discutir muitas coisas, muitas ações em cima, né, eu acho que dessa disrupção dentro do setor, eu acho que nesse período aí de 10, 11 anos, a gente aprendeu bastante com relação a isso. Então, também vejo empresas muito mais maduras, né, com relação a esse trabalho, do que antigamente, com certeza. Sim, beleza. Bom, a segunda parte a gente vai falar dos ganhos. Eu gostaria dos ganhos reais, né, dessa inovação, eu gostaria que cada um falasse da sua área, especificamente, e pensando assim, o que vocês estão vendo com os ganhos do investidor, do hub, da própria startup, como um cenário geral. Vamos começar pelo Marcos, então, Marcos, quem nos dá o dinheiro? Pode ser. Na cadeia da construção acontece, quando a gente começou a estudar, na época eu era diretor de novos negócios na Softplan, que é uma empresa de tecnologia. Hoje, inclusive, ela fez aniversário, com 30 anos do setor, das empresas em tecnologia na construção. E lá na Softplan, o que a gente começou a analisar? A Softplan ela veio de uma era de tecnologia na cadeia da construção, do software, né? Do software, do RP, ainda da automação de processos, da integração. E o que a gente começava a observar beleza, aquele artigo da McKinsey que todo mundo já está, como fala meu pai, né, espacovar cheio de ouvir que a cadeia da construção é atrasada, perde produtividade. Beleza, como é que muda isso? E como é que muda isso num contexto mais amplo? Né? De onde que vem a tecnologia? Então, quando a gente começou a olhar lá fora, o que a gente percebeu? Especialmente olhando para o Vale, onde o Thales passou um tempo lá, o que aconteceu no Vale? Você tem um movimento de investimento de venture capital que vem desde a década de 60, 70, se intensificou drasticamente no final da década de 90. Aí aquele pessoal da PayPal Máfia, toda aquela história que todo mundo conhece. O curioso, tem um artigo que saiu, se eu não me engano, mês passado ou retrasado, que o Walmart finalmente entendeu que a Amazon é seu competidor. Há 10 anos atrás, você estudava o Walmart com o case de MBA. Hoje, o case como é que a Walmart perdeu o bonde? 10 anos, cara. Nesse sentido, então, o que aconteceu com o Walmart? O mundo de venture capital, final da década de 90, botou o dinheiro na mão do Jeff Bezos e falando, bagunça o retail. Causa a transformação do retail. Né? Isso aconteceu com o tech, etc. E tal. O que aconteceu na cadeia da construção? Na cadeia da construção, o próprio setor
investiu na transformação do próprio setor. Então, você tem os fundos de venture capital fortes, a 50 Wall hoje são 500 milhões de dólares, um fundo de 500 milhões de dólares para investimento no Construtec PropTech. Eles botaram dinheiro na Loft aqui no Brasil. O Brad Grieve, ele fala que a grande oportunidade na América Latina, e eu ouvi isso no Metaprop em Nova York no passado, e era o que a gente pensava uns 3, 4 anos atrás, eu e o Loreto, que o setor da construção vai botar dinheiro de alguma forma para transformar o setor da construção. Então, foi um movimento diferente do que aconteceu em vários outros setores. Né? Então, você tem veículos de investimentos capitalistas que transformam o próprio setor. E por que as empresas fazem isso, que chega na resposta do porquê do investidor? É o modelo Eyes and Ears, é o que a Gerdau está fazendo. A Gerdau, ano passado, o Werneck anunciou no LinkedIn, né? Curiosamente, poucas pessoas conhecem. A própria Gerdau tem 80 milhões de dólares direcionado para investimento em startup. Por quê? Aí o Open Innovation, mas levava um outro grau de, sim, eu vou fazer apostas, eu vou fazer várias pequenas apostas que, conforme elas crescerem, elas podem transformar a minha própria organização. E eu posso usar isso na estratégia de Corporate Venture que eu menei. Então, na cadeia da construção, esse movimento Venture Capital foi muito forte no exterior, e por isso que a gente fundou a Terracota, porque a gente vê essa oportunidade de fazer a mesma coisa na América Latina. Então, por isso que a gente se posicionou, a Terracota é o primeiro veículo de investimento de Venture Capital focado em Construtec PropTech. Por quê? Porque a gente já acreditava há 4 anos, validamos essa tese no passado e estamos iniciando a operação do veículo agora entre outubro e novembro, para investir no Tex, e os nossos LPs são empresas do setor. Então, os investidores da Terracota são empresas do setor que ele sabe, cara, eu vou continuar fazendo meu negócio aqui de forma eficiente, tirando margem tocando, mas eu vou botar no futuro, eu vou sabendo o que vai acontecer. Né? Então, o ganho de investir é nisso. A gente sabe, startup é um jogo de números, a gente sabe que estatisticamente poucas vão crescer, poucas vão chegar lá em cima, mas o que vai acontecer? No meio do caminho você vai tendo consolidação, você viu aí a Amber comprando a Conas, o pessoal super forte daqui de Santa Catarina, então você vai tendo consolidações e daqui a pouco criando um game muito maior, que é o game que criou hoje o Grupo Zap, que já faz aquisições, né? Então, o ganho do investidor é isso, é um Eyes and Ears, é um portal para o futuro. Perfeito. Conrado? Bom, aqui a gente, acho que toda a proposta de valor que se desenhou desde o começo aqui com o Icon Hub foi de justamente olhar para 2 pilares essenciais que a gente tem aqui, né? Que são os corporates e as startups. Como que a gente cria um ambiente que seja sustentável e que seja positivo, né, para esses ambos players, né? Para as corporates, é importante, eu acho que o que fica mais latente nesse relacionamento, né, nesse trabalho, nesse investimento em um ambiente de inovação dentro do setor da construção, é a agilidade nessa vazão de projetos de inovação, né? Durante muito tempo, né, e isso ainda é uma prática comum dentro do setor, é o que a gente fala no engavetamento de projeto, né? Pô, vamos engavetar projeto porque a gente talvez não tenha tempo para olhar para esses projetos de inovação, tidos como de inovação, né, de base tecnológica. A gente talvez não tenha braço, não tenha time técnico, né, para desenvolver uma solução para alguma dor, para algum problema que a gente tenha, ou a gente não tem grana, ou a gente não tem recurso, né? E, enfim, diante desse paradigma, do outro lado, a gente tem outros organismos, startups, que estão atrás de investimento, né, que estão atrás, né, de escalar, de tracionar, de ganhar negócio, de ganhar relacionamento, especificamente, e aquela coisa, né, que o Marcos até falou, né, tem uma ideia, tá, ideia não dá dinheiro, né, ideia não dá dinheiro, o que dá dinheiro é quando você prova o valor, né, quando você tem outras empresas que querem investir, né, na sua solução. Então, a gente também traz essa questão para as startups, né, então vem aqui validar o seu modelo de negócio com grandes parceiros, para que, de fato, possa ter, eu acho que, ganhos bilaterais, né, nesse sentido, né? Então, o que a gente conseguiu até então foi otimizar essa questão do investimento, né, das empresas em soluções, porque antes, né, você contratava talvez um projeto sem
a certeza de que aquilo fosse se provar, que aquilo fosse ser validado ou não. Não que hoje a gente tenha essa certeza, a gente também não tem essa certeza, porque a gente trabalha com projetos de inovação, porém a gente consegue talvez investir uma menor quantia para se validar, para ver se aquilo se prova na prática, para ver se aquilo realmente tem um potencial de trazer resultados, antes de fazer um investimento mais bojudo, um investimento mais massivo, um investimento mais arriscado, né? Então, eu acho que esses ganhos, eu acho que foram muito importantes, eu acho que principalmente para a consolidação desse início de trabalho, para as empresas também entenderem, né, como que funciona esse processo de se investir em inovação, em fazer corporate venture. Então, eu acho que, se for para destacar, eu acho que os principais ganhos, eu acho que eu traria isso. E mais a questão do trabalho da cultura, né, do envolvimento e da sensibilização das pessoas em torno da temática da inovação, né? Então, realmente, as pessoas se envolvendo, trocando experiências com empreendedores, né, empreendedores de qualidade, que têm uma visão muito clara, né, e muito definida do caminho a se percorrer, e promover, eu acho que esse intercâmbio de ideais entre gestores, entre executivos, entre empreendedores, eu acho que isso também tem propiciado ganhos efetivamente positivos para ambas as partes, né? E, enfim, eu acredito que assim ambos os agentes, ambos os players, eu acho que conseguem trabalhar, eu acho que desmistificar muita coisa ao longo desse processo. E, enfim, eu acho que a experiência, e mais que a experiência, mas os resultados começam a surgir e a gente vai, enfim, eu acho que desmistificando como é trabalhar com inovação, quais são os riscos e qual o potencial envolvido nisso tudo. Beleza. E Thales, o benefício aí? Bacana. Então, a Constructim, né, uma startup que a gente começou a desenvolver em março de 2019, muito focado, né, em problemas reais, né, não uma solução inventiva, mas sim buscando solucionar realmente dores, né, e a gente não começou a vender, né, em março de 2019, a gente começou a vender a solução, as primeiras vendas foram em setembro, outubro de 2019, as nossas primeiras validações foram sempre, eu costumo falar, o ganho de uma startup, ele é diário, né? Diariamente a troca com as corporações, com as construtoras, elas são nosso ganho diário, né? Eu estou evoluindo a startup sempre com comentários, com coisas, né, de diferentes pessoas, de diferentes partes das empresas. E aí eu lembro que a primeira obra, assim, que a gente foi fazer um MVP, um teste em Porto Alegre, a gente chegou para tirar fotos 360 graus de um pavimento, obviamente sem ter a plataforma nem nada, chegamos só com a câmera, né, para começar a validar o produto. E quando chegamos na obra, a gente não pôde tirar as fotos, né, naquele momento, porque a obra estava muito bagunçada. Então a gente teve que esperar, né, mais de uma hora até o pessoal fazer uma limpeza no pavimento onde a gente ia tirar as primeiras fotos. E aí eu comecei a perceber assim, o primeiro ganho, né, que a gente tinha, é que o setor da construção civil ele é muito pouco transparente, né? Então tem muito pouca transparência. A obra é um ambiente à parte, né? Quem está nas outras áreas não se relaciona com a obra. E aí a gente começou a perceber nosso primeiro ganho. Olha, qualquer ambiente que não for transparente, né, ele não está sendo, não é um bom negócio, né? Bons negócios são transparentes. Então, vamos levar transparência para a construção civil, vamos levar através da captura de imagens 360 esse processo de transparência, legal. E aí depois a gente começou a testar esse produto e compartilhar mais com os nossos primeiros early adopters, ali, pessoas que estavam testando o nosso produto, e a gente começou a perceber outro processo. A pessoa acessava o Constructim e ela pegava o WhatsApp e começava a enviar imagem pelo WhatsApp, conversar pelo WhatsApp com as pessoas baseado nas imagens que ela estava falando, né? E aí os dados do WhatsApp são do WhatsApp, né? A gente não consegue captar dado nenhum, e aí a gente foi, vamos criar um sistema de comunicação interno, né, para começar a captar também esses dados da comunicação durante o período de obra. Então, a gente aprende demais, né, com as construtoras, e aprende muito. O ganho ele é para os dois lados, né? A gente está fornecendo uma tecnologia, suprindo uma dor do cliente, né, não vendendo uma inovação, mas vendendo uma solução para suprir uma dor. E de outro lado, a gente recebe feedbacks a todo momento, a toda hora,
sempre quando a gente recebe um feedback, eu agradeço muito e falo, olha, essa é a melhor maneira, né, da gente continuar trabalhando juntos, é vocês usando e nos retornando, porque a intenção da startup é sim fornecer um produto com cada vez mais a cara, né, do problema do cliente. Então, muito focado nos desafios que nossos clientes estão enfrentando. E os ganhos reais aí eu vejo para todos os lados, tanto para nós, startup, que queremos crescer, que não temos experiência na construção, né, como as grandes empresas têm, que não estamos no dia a dia nos desafios que elas passam, mas elas estão no dia a dia, elas testam o nosso produto, nos passam esse feedback, a gente continua crescendo e vai crescendo junto dessa maneira, e tem sido muito, muito legal, muito prazeroso ter esse tipo de troca com os nossos clientes, com as empresas que hoje utilizam o Constructim. Então, os ganhos reais, eles são tanto para as empresas quanto para nós, startup. Legal. Bom, pessoal, obrigado. A gente está indo já para os minutos finais. Eu acho que o fechamento do Thales aí fala muito bem do que a gente veio falando desde o início, é colaboração, ou seja, os ganhos realmente são em virtude da troca de informação, da troca de colaboração, e aí sim todo mundo realmente consegue ganhar. É o que a gente começou conversando e encerramos conversando sobre isso. A ideia no final agora, gostaria que vocês falassem um pouco, vamos inovar aqui no nosso webinar, a gente nunca fez isso, é vocês falarem um pouquinho para as pessoas que estão começando, então, para vocês falarem assim, na hora que alguém encontrar vocês, o que vocês gostariam de ouvir dessa pessoa, um pitch de 2 minutos, de 5 minutos, qual é a dica que vocês dão, já que vocês estão envolvidos nesse ecossistema muito importante, e uma dica também de algum livro, algum podcast, algum filme que vocês viram ou leram nos últimos dias, aí, nos últimos momentos, que seria importante como dica para quem está dentro desse nosso ecossistema da construção civil, de startup e de inovação. Vamos inverter agora? Vamos contigo, Thales? Vamos. Então, minha primeira dica, então, para quem quer começar uma startup, uma solução, né, tecnológica, é estar muito, mas muito conectado com o cliente, né? Então, eu acho que isso é essencial, né? Eu não enxergo o setor ainda da construção civil, né, como as grandes construtoras, incorporadoras estão conectadas com os clientes, eu sinto falta disso, mas sim, se tu quer formatar uma solução tecnológica, uma solução para atender problemas, tu tem que conversar muito com o cliente, entender muito a dor e saber onde realmente tu está entrando, e pesquisa, né, benchmark na Ásia, Europa, Estados Unidos, tem muita coisa legal saindo também, e muitas das soluções que são feitas fora não atendem o mercado nacional. Então, sempre atentos, né, às dores, né, do mercado local e também a benchmarks fora do Brasil. A gente precisa de mais soluções tecnológicas aqui no Brasil para ser um país exportador de tecnologia e não um país simplesmente comprador, né? E a gente tem gente com muita capacidade aqui para fazer acontecer. Com certeza. Conrado? Bom, acho que eu elencaria 3 principais dicas, que eu acho que primeiro vai em linha do que o Thales falou, né? Você, empreendedor, apaixone-se pela dor do seu cliente, pela dor talvez de um setor, uma dor comum que existe dentro do setor, enfim, para quem quer empreender, o setor da construção civil é bom nisso, a gente tem dor pra caramba, e não pelo problema, sabe? Eu acho que quando você se apaixona pelo problema, eu acho que você deixa muita coisa passar, sabe? E talvez a tua visão fique muito mais afunilada, né? Eu acho que, claro, justamente quando você for conversar com uma empresa, com um investidor, muito claro a dor que você resolve, né? De uma forma bastante clara, bastante objetiva, né? E procure se movimentar, procure se conectar, procure estar envolvido, procure pedir opinião, procure pedir feedback, né? Eu acho que encara isso de uma forma construtiva, né? E também aí tenha cuidado para quem você vai pedir feedback, né? Eu acho que não é para qualquer um, né? Enfim, que você deve se ater a isso, mas foque, eu acho que na questão da dor, porque eu acho que isso vai ser capaz, eu acho que de fazer o teu negócio decolar, né, e você encontrar aí
um modelo de negócio bastante sexy, bastante atrativo para o setor. E, poxa, cara, eu gosto de abordar muito um livro, eu acho que muita gente já leu ele, mas, enfim, queria que todo mundo lesse. A Startup Enxuta, né, do Eric Ries, aí, acho que para quem está começando, isso foi muito útil para mim, quando eu estava começando, né, a me envolver com o ecossistema de inovação, né, quando eu fundei a minha startup, eu acho que fez uma diferença grande, né, tanto para o meu presente naquele momento, quanto para o meu futuro. Né? Então, para quem é apaixonado em histórias de empreendedorismo, acho que o Sonho Grande também, que retrata um pouco da história do triunvirato do Grupo Ambev, né, do Jorge Paulo, do Beto, e puxa, me fugiu agora, o Marcel Telles, desculpa, acho que retrata bem, eu acho que essa história de perseguição, acho que de perseverança, de resiliência, de olhar principalmente para a contenção da parte dos custos, que eu acho que isso tanto impulsiona quanto desmorona, eu acho que qualquer tipo de negócio. Então, sejam realmente focados, eu acho que nessa questão do custo, porque isso pode gerar um sucesso bem relevante, bem grande aí para vocês. Com certeza. Só ler rapidinho o comentário do Bresciani, recomendo ver os pitches das Construtex do Summit da Liga. Isso aí deve ter saído semana passada. Bem interessante mesmo o site da Liga. Thales, tu acabou não dando dica, né, Thales? Faltou a tua dica aí de... Marcos. Não, o Thales, tu chegou a recomendar o livro, desculpa? Não, o Marcos. Não, Marcos, mas tu não chegou a recomendar um livro, né? Não recomendei um livro. Eu recomendo muito o blog da Autodesk University, como leitura sobre tecnologia. Obviamente, o livro A Startup Enxuta, do Eric Ries, também é um livro sensacional para se ler, né, para ter um contexto sobre como iniciar, né, como startar um negócio. Perfeito. Marcos? Tem a recomendação e eu fiquei até agora pensando, tem duas coisas que o Conrado falou. E o pitch final? E o pitch é a recomendação de ouvir. Pitch final. Beleza. Agora eu conectei, porque o Conrado falou um negócio, então hoje o pessoal, até já vendo alguém nesse programa deles, que eu estou achando espetacular, a gente está ajudando eles a selecionar. E uma coisa que Conrado, é muito verdade. É tradicional, você pergunta para o empreendedor que problema você está resolvendo. As empresas não têm os processos digitalizados. Não, isso não é problema, isso é a falta do teu software. Não é a falta da tua solução. Que problema que você vai... É comum, assim, às vezes você passa 10, 15 minutos com o cara, qual o problema que você vai resolver? E aí você percebe, isso leva a soluções confusas, não claras, que não é só preciosismo de método, não. Isso leva a um processo de vendas ineficiente, isso leva a um produto problemático, isso leva a uma empresa que não cresce. Né? Então, uma dor clara, eu achei espetacular, Conrado, uma dor clara já é um bom caminho. Passa um tempo pensando em outra, né? Validando. Então, achei espetacular. E aí eu entro no seguinte, vamos voltar no conceito lá do Steve Blank, né, da lousa, que todo mundo... Startup é uma organização temporária em busca de um modelo escalável. Se você é uma empresa pequena de tecnologia, que está de lado, você é uma empresa de tecnologia. E nada de errado, às vezes você vai crescer devagar, aos poucos. Cara, problema tem grandes empresas só mas começou assim, com calma, com paciência, o mundo está um pouco diferente hoje, mas ok. Só que assim, startup é quando você... Então, eu invisto em startups. Os meus investidores querem investir em startup. O que é startup? É empresa que cresce rápido e que vai longe. Então, vai falar comigo, cara, como é que você vai jogar o jogo grande? Qual que é o teu jogo grande? Como é que você vai transformar a cadeia? Como é que você vai resolver um problema muito grande que ainda não foi resolvido? Então, além da dor bem validada, dor grande. Né? Gente, por favor, a gente tá super legal de software de diário de obra, a gente tá super legal de software de condomínio para reservar salão de festa. Cara, tá bom. Faz algo diferente para problema grande. Né?
E nessa linha, a recomendação, quando o Conrado falou também do lema do Sigmund e do Teles, me lembrou de outro livro que está ali na minha prateleira, que está do outro lado. É a prateleira que eu coloco no fundo para ficar inteligente. E lá está o do Ben Horowitz, do A16Z, né? E o lado difícil das situações difíceis, The Hard Things About Hard Things. E esse livro é um soco no estômago, é o oposto de ecossistema cool, de inovação arco-íris, vamos se amar e colocar junto. É um soco no estômago, é problema atrás de problema, tá tudo errado. E empreender é assim. O Thales sabe disso, o Cícero sabe disso, eu sei disso. É uma gestora de uma empresa. E, cara, você acorda segunda, vai estar tudo certo, espetacular, funcionar. Terça-feira alguém te dá uma negativa, o que eu fui fazer da minha vida? É assim, é difícil. Entenda que é difícil, e se você está fazendo algo grande, ousado, que vai inovar, vai ser difícil. Então, entenda isso. O livro que ele citou fala isso, do Ben Horowitz fala isso, mas aí eu quero citar um outro, que fala sobre startup, entender o contexto. É importante entender a jornada. Você está no começo, é importante entender o que vai para frente. E eu não sei se você já viram, eu estou revendo Silicon Valley, a série. É espetacular, porque é uma série de comédia gostosa, excelentes atores. Muito. E é piada, assim, é piada para gente do mundo de startup. Quem não é do mundo de startup não consegue entender o que é específico. E o que acontece com os caras, assim, até o que dá errado, o que dá certo, o que funciona, exit, valuation, conversa com o investidor, Construtex e Proptex, mas o que é esse caminho? Loft, Quinto Andar, Âmbar, esse pessoal que está crescendo, que está fazendo a rede de vistorias que a gente investiu recentemente, o que esses caras estão vivendo? Né? Então, eu acho que tem três boas recomendações aí. Grande, o lado difícil das situações difíceis e Silicon Valley. Silicon Valley para relaxar, né? Para depois que você viu tudo isso, você dá uma risada. Então, não, muito boa a recomendação, muito Marcos. Bom. Verdade, me fugiu, ainda bem que você retomou isso. Espetacular. Para quem vive no mundo das startups, o Silicon Valley é da HBO. É sensacional, é para dar risada e começar a ver as pessoas ali, algumas pessoas conhecidas aí dentro daquelas sátiras bem interessantes realmente. Vale a pena assistir, que é uma distração no fim da noite, realmente. Bom, eu não vou fazer o meu pitch final, mas vou fazer a minha recomendação. Eu vou recomendar o nosso e-book da ConstruFlow sobre a parte de ganhos reais. Vai sair amanhã meio-dia, vai estar no nosso site www.construflow.com.br, na área ali de cases e do blog, na verdade, vai estar disponível o e-book, bem legal, com algumas entrevistas bem interessantes, e detalhando mais um pouquinho do que a gente conversou aqui em números dos ganhos reais, realmente, das startups, das Construtex, das construtoras. E agradecer o pessoal no chat, foi bem legal, foram bastante comentários, aqui Dani, o Lúcio Campos Neto, o Bresciani comentou bastante, o Davis, a Flávia sempre presente, obrigado pela presença, o Bernardo pelos comentários, e é isso, pessoal. Então, a Urban Plan comentou agora também. Quero agradecer a presença de vocês, foi muito boa a conversa, muito gostosa realmente, foi 1h10 de conversa, acho que de altíssimo nível, bastante elogios, agradecer bastante a presença. Então, se vocês quiserem dar a última palavrinha, o último tchau, mas era isso. Querem dar o último tchau? Tchau, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi incrível participar um pouco desse webinar da ConstruFlow e poder discutir com esse pessoal, gente boa aí. Bom, obrigado, gente. Foi muito legal mesmo, assim, um prazer muito grande participar também, e colaborar com a construção desse book. Enfim, realmente acessem ele, né? A Cris me mandou para validação esses dias e, enfim, pude ler tudo que o Marcos disse, tudo que o Rafael da Engeform também disse. Enfim, acho que realmente está um material muito precioso, e também pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, Cícero, Thales, Marcos.
Eu acho que toda oportunidade como essa a gente acaba aprendendo com pessoas também que eu admiro dentro do ecossistema, e é isso, gente. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, um ótimo restante de semana aí para todos. Obrigado, Cícero, pelo convite. Valeu, Thales, Conrado, prazer estar com vocês. E é isso aí, boa noite. Bons resultados amanhã na sexta-feira, porque é o último dia da semana para conseguir crescer. É isso aí. Não só na segunda-feira. Perfeito. Obrigado, bem lembrado, Conrado. O Rafael é um cara que eu sou fã demais, adoro muito o Rafael da Engeform. É um cara que está na veia dele realmente a inovação, e ele sempre contribui bastante para o ConstruFlow, para entrevista, segunda entrevista, já participou de um webinar nosso, a gente gosta bastante dele. Então era isso, obrigado, a gente que agradece bastante a presença, a disponibilidade do tempo de vocês, de todo mundo que assistiu. A gravação fica no YouTube, a gente vai colocar no LinkedIn também. Então, muito obrigado, realmente, um abraço para toda a equipe da ConstruFlow, a Cris, que está se empenhando bastante para essas divulgações, e a construção do e-book, o Vargas, a Isis, e toda a turma, principalmente a turma do produto, né? O Rodrigo lá no dia a dia, na correria, e o Marcelo Luiz também no apoio técnico da gente. Obrigado, pessoal, obrigado por tudo e boa noite para todo mundo. Abraço. Valeu.